Legal esse tema. Perdoar não é esquecer. Tá bom. Se eu esquecer, eu esqueço o aprendizado que aquela dor me provocou. Se eu esquecer a pessoa que me maltratou, ela pode fazer tudo de novo. Não é concordar com o que fizeram comigo. Tá, perdoar não é concordar, perdoar não é esquecer. Tá bom. Perdoar nem sempre é parar de sentir. Portanto, uma das coisas que eu sempre digo para as pessoas é o primeiro perdão que você tem que dar é a você. Se perdoe por ainda não conseguir perdoar. Já pensou na possibilidade de ganhar dinheiro no YouTube? E o melhor, sem precisar aparecer? Colocando em prática o conhecimento passado por esses especialistas, isso é possível. Então, o que você está esperando? Não perca mais tempo e transforme sua vida agora mesmo. Clique em qualquer um dos links na descrição ou nos comentários fixados e venha fazer parte desse time. Isso é perdão? Isso é perdoar a si mesmo. O que é perdão? Vamos falar do que não é perdão primeiro? Vamos. O que não é perdão? Por exemplo, Olha que legal esse tema. perdoar não é esquecer. Tá bom. Se eu esquecer, eu esqueço o aprendizado que aquela dor me provocou. Se eu esquecer a pessoa que me maltratou, ela pode fazer tudo de novo porque eu esqueci. Se você estiver esquecendo, procure um geriatra, tá precisando de ajuda. O alemão Alzheimer tá perto de você. Perdoar não é concordar com o que fizeram comigo. Tá, perdoar não é concordar, perdoar não é esquecer. Tá bom. Perdoar nem sempre é parar de sentir dor. Possa ser o que alguém provocou na minha vida até hoje reverbera em mim. Ok. Perdoar nem sempre é abrir mão da justiça. Eu posso te perdoar e ter que chamar a polícia para você não fazer isso com outra pessoa. Perdoar não é esperar que a pessoa reconheça. Tem gente que é tão egoísta que nem vai reconhecer que te machucou. Perdoar não é esperar que a outra pessoa também te perdoe quando os dois se magoaram, porque vocês estão em tempos de compreensão da vida diferente. Dito isso, perdoar é deixar de pagar a conta do agiota. Por quê? Imagine que você tem aí a humanidade em que 40% no mínimo está preso no passado. Mágoa, ressentimento, ódio. 40% está preso no futuro, ansiando por alguma coisa mágica acontecer. 20% está aqui. Desses 20%, 18% está preocupado com o que os outros estão pensando. Sobra 2% de pessoas despertas no mundo, Joel. Não existe concorrência. 98% está dormindo. O que é o agiota? Imagina o seguinte, que todo dia eu acorde com 100% de energia para viver a vida. Ok. Mas assim que eu acordo, eu vejo uma série, ou alguém diz uma frase, eu vejo notícia, eu vejo um post que me lembra de uma coisa que me machucou no passado. Imediatamente minha mente entra no modo de ruminação psicológica. E 40% da minha energia de viver, eu estou pagando a conta do agiota, da dor que me foi provocada no passado. A agiota cobra 10, ressentimento cobra 40, velho. Aí você tem que pagar boleto, levar a criança no colégio, papapá, mas você ainda quer explodir. Mas veja, se você perdoa, você está trazendo de volta para você uma energia que você entregou a alguém que te machucou no passado. Ou que até está te machucando, mas que eu posso criar blindagens, ressignificar isso. O que acontece é o seguinte, eu dei um signo, a vida é cheia de signos. Por exemplo, você me machucou, você me humilhou, você me abandonou. Então eu dei um significado a isso. Esse significado meio que me definiu. Tem gente que é tão definida pelo ressentimento que você não consegue nem tirar. Sabe aqueles animais que tem uma simbiose que se você tirar um animal de perto do outro, o outro morre? Eu via paciente chegar no consultório com tanto ressentimento que eu sabia que não podia nem trabalhar o perdão naquele momento. Porque a pessoa não conseguia nem dizer quem era ela. Só dizia o que tinha acontecido com ela. Eu sou a ex de fulano, eu sou o ex de fulano, eu sou a filha de cicrano. Então, se você tira o algoz, a pessoa perde a identidade, porque a identidade foi montada em cima da dor. Então, você não pode imediatamente. Portanto, uma das coisas que eu sempre digo para as pessoas é o primeiro perdão que você tem que dar é a você. Se perdoe por ainda não conseguir perdoar. Se perdoe por ainda não conseguir se perdoar, mas se comprometa em fazer isso. Porque senão você vai ficar o tempo inteiro com muita vontade de realizar, mas diariamente o agiota leva 40% da sua energia para o passado. Ruminação, eu passei por isso. E aí o que é que acontece? Se eu vou trabalhar com um chefe que lembra meu pai, volta tudo de novo. Porque a vida, ela faz o seguinte, ela reedita. Não é para te torturar, é para te dar a oportunidade de finalmente executar a peça de modo diferente. Cara, que animal. Que animal. Você no seu consultório
A cada 10 pessoas que passam com você, quantas você verifica essa questão do ressentimento e do perdão, assim? Sabe que em 2017 eu deixei de atender por causa dessa vida muito louca, né? Sim. Mas hoje eu tenho 20 mil alunos fazendo imersões comigo nessa área. Eu sinto que o ressentimento e a falta de amor próprio são dores que atingem esmagadoramente a maior parte da população. Só que acontece o seguinte, tem gente que não tem maturidade para admitir que odeia. Tem gente que odeia sem saber que odeia. Age como quem odiasse, mas diz que não. Porque às vezes é o seguinte, não, odiar meu pai é feio, papai do céu briga, eu não posso ter ressentimento, eu tenho que honrar pai e mãe. De fato, então você termina embotando um sentimento, fazendo de conta que não tem, mas age como, eu não gosto, é difícil a minha relação com ele, a gente não se entende, mas eu amo meu pai, respeito meu pai. Mas o amor e o respeito gera entendimento, gera comunhão. Sim. Bem isso. Se não tem comunhão, não tem entendimento, há ressentimento. Só que ele está inconsciente. Ele continua te sabotando. Pior ainda, porque você não tem consciência. Jung, mais uma vez, dizia, até que você torne o inconsciente consciente, você vai sofrer muito na vida, vai chamar de destino. Exato, já vou ver. Destino. Exatamente. Ou seja, eu tenho que pagar um preço, fazer essa viagem interna, me conhecer, para poder realizar todas essas coisas. Eu preciso, poxa, tem coisa que é comigo aqui. O Jung era ateu? Não, Jung fez muito pelo contrário. Jung foi um homem que ele percebeu, ao contrário de outras versões da psicologia, que não podia se imaginar a construção da identidade sem levar em consideração um componente transcendente. Que havia, imagina aqui, existe um ser biológico. Nós dois temos um corpo. Se os ETs chegarem aqui na Terra hoje, eles vão olhar que a gente tem um biotipo. Beleza. Esse ser biológico, diferente dos outros animais, ele tem uma capacidade mnemônica maior. Então, a gente tem uma capacidade de lembrar do ontem e prospectar o futuro. Então, a gente é um ser biológico histórico. Ou seja, a gente acontece ao longo do tempo. Mas num contexto específico. Você nasceu em Santos, eu nasci em Campina Grande, mas nós somos brasileiros, latino-americanos, ocidentais, cultura judaico-cristã. Então, isso vai gerando uma cultura. Então, nós somos um ser biológico dentro de um tempo histórico, imerso numa cultura que vai criando em nós certas características. Mas, ao mesmo tempo, se eu tivesse nascido em Santos, se eu fosse nadador, se eu fosse seu irmão, eu seria diferente de você. Sim. Mesmo que eu fosse gêmeo, univitelino, geneticamente igual, seria diferente de você. Por quê? Porque tem um componente psicológico. Ok. Então, é um ser biológico dentro de um contexto histórico, sendo impregnado por contextos culturais, mas com leitura de alma única. Única. E que migra numa vida que é transcendente. Ou seja, é um ser biológico num contexto histórico, impermeado por uma cultura com uma leitura psicológica única da vida e transcendental. É um ser biopsico, sócio, histórico, espiritual. Tudo combinado. Se você ignora uma dessas dimensões, você fica sem potência de agir. Porque é como se você deixasse de ter uma das forças da turbina de um avião com 6 turbinas, você está com uma só, 2, 3. Né? Então tem gente que vai investir a vida inteira só no corpo. Vai conseguir resultado, mas é só ali. Não, e tem uma turma. Tem uma turma. Tem uma turma. Muito grande. Muito grande. Até porque é o seguinte, moldar o corpo é muito mais fácil do que malhar a alma e a mente. É verdade. Né? É verdade. Não tem whey protein para a alma, não. Cadê a creatina da alma aí? Não tem creatina, não tem, cara. É forjada dentro de você. Não existe um laboratório externo que lhe dê promessa, você toma um antidepressivo. Mas aquilo não vai resolver, entende? Existe uma coisa, toda essa dimensão aqui, na dimensão que chega psíquica espiritual, a usinagem é interna. Eu tenho que ser o produtor das substâncias que me levam a um novo estado de consciência. Eu usino dentro de mim. E claro, alguém vai dizer que vende isso pra você, mas é mentira. Cara,